Então nós temos aqui Josué 7:1, que fala assim. Isso, é o 1 e depois os outros. E depois os outros. Primeiro o 7:1, depois nós vamos pôr. 7:1 é esquisito, Isso. né? Mas vamos lá. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora nós vamos no versículo 20, tá? Que fala assim: respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E vamos lá no 25. Não, até o 25. Pode ser direto? Então vamos lá, né? Até o 25. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 sicos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 sicos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda de prata por baixo. Então vamos lá, o homem aqui ocultou os trem tudo, né? Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje o conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantou sobre ele um montão de pedras que permaneceu até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Não é? Nós vemos aqui a consequência que foi sobre toda a família. E muitas vezes um pecado pode gerar uma maldição sobre uma família, hein? Toma cuidado com isso. Às vezes fazemos coisas que são muito mal aos olhos de Deus e conseguimos encobrir muito bem. Ninguém consegue notar, pois não existe evidências, ou mesmo suspeitas de pecado, mesmo que sejamos capazes de ocultá-los aos olhos das pessoas, mas aos olhos do Senhor, tudo se torna visível e transparente. Vejamos o que esse texto nos ensina sobre essa realidade. Não é? Então, ele tentou aí esconder tudo, depois nós vamos caminhar nisso aí, no pecado de Acã aí, e ele pagou um preço muito alto, porque foi toda a família dele, tudo que ele tinha foi apedrejado, foi queimado, né? E a gente vê aí a consequência do pecado oculto. Muitas vezes as coisas estão acontecendo dentro de uma família e vai ver o que é pecado oculto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Confessa o seu pecado, porque muitas vezes não está prejudicando só você, não. Está prejudicando outras pessoas e a família também. Isso é um perigo. E uma coisa importante é que, ou seja, o povo de Israel, eles foram para uma batalha. Sim. Né? Eles foram para uma batalha. Não é um confronto no mundo espiritual, um confronto ali com o povo, ou seja, guerreando mesmo de armas, de espada, de facas. Então, se existe uma legalidade, ou seja, não somente a pessoa que abriu essa legalidade vai sofrer as consequências, mas principalmente todo o povo, ou seja, todo o povo de Israel. Eles perderam uma batalha, né, para Ai, que era uma cidade muito menor, não tão fortificada, e eles tiveram que sair dali correndo. Ou seja, foi a primeira vez que Israel teve que dar as costas para um exército. Israel nunca fez isso. Um exército fraco, né? Fraco. Mas o pecado... Mas abriu essa legalidade. Com certeza. Então nós temos que trazer esse entendimento, ou seja, no mundo espiritual. Né? Quando nós encobrimos pecados secretos, a tendência de trazer dano e mal para toda uma igreja, para toda
o corpo, não é porque nós fazemos parte de um corpo. Então o corpo de Cristo é afetado por conta disso. E é aí que nós vamos caminhar, né, ponto a ponto, as consequências, as demandas que geraram isso, não é? E como que esse texto é forte, como que o pecado de Acã, nós precisamos aprender, abrir os nossos olhos, né, pedir sempre o Senhor estar sondando a nossa vida, se existe alguma coisa oculta. Né? Por quê? Porque por muito tempo a gente consegue manter encoberto. Quanto tempo eu não sei. Mas o processo de cura e restauração de Deus é trazer a luz. Não é? Não vai ficar encoberto, vai vir a luz. Não é? Com certeza. E aí que é a situação. Né? Olha, nós temos aqui o pecado oculto, aparentemente não se vê, mas é real e nos causa prejuízo. Está lá em Josué 7,5. O pecado oculto é um câncer em termos espirituais. Não se vê, quase não se sente, mas destrói tudo a seu tempo e quando finalmente se descobre, pode ser muito tarde. As consequências dele pode ser muito tarde. Causou a derrota de todo um povo. Deus havia dito aos israelitas que não pegassem nada do que havia em Jericó. Deus avisou, não pegue nada que há na cidade. No entanto, Acã desobedeceu e tomou coisas para ele. Isto desagradou a Deus e por essa causa veio a derrota para Israel contra Ai. Não é? Então, muitas vezes, isso vai trazer uma derrota muito grande. Porque qual a direção de Deus para a vida da pessoa? Não é? Qual a direção de Deus para uma igreja? Qual a direção de Deus para um grupo de louvor, para uma célula? Qual a direção de Deus? Não é? É abrir o olho para a questão do pecado. E o pecado oculto, ele vai trazer consequências. E Acã, que ele sofreu essa consequência. E quando foram revistar lá, estava lá dentro da barraca dele. E uma hora a coisa vem à tona. Pecado, meu querido, uma hora você vai ser desmascarado. Se você está nos assistindo aqui e você está com uma coisa aí dentro de você, olha, procura um líder, procura uma pessoa, procura um pastor, confessa, ou então dobra o seu joelho aí e confessa para Deus. Porque Deus sabe o que está acontecendo com você. E depois você pode trazer uma maldição para dentro de sua casa aí. Com certeza. Isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.